E como era de se esperar, caiu o Dorival. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo que vamos comentar a respeito da saída de Dorival Júnior, da demissão de Dorival Júnior do cargo de técnico da seleção brasileira e de como que está essa questão de quem será o técnico da seleção, que já temos um franco favorito, vocês já sabem quem é a pessoa, tá aqui no título do vídeo, tá na thumbnail, então muito provavelmente vocês já sabem quem é essa pessoa. E, bom, eu tenho algumas opiniões a respeito tanto da demissão do Dorival, como da vontade da CBF hoje de o favorito ser o Jorge Jesus. E eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que eu acho que são importantes a gente botar na discussão. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para que você que está aí assistindo esse vídeo, que se inscreva aqui no canal É do Jogo e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso tudo ajuda bastante mesmo o crescimento do canal. E também, se você se puder, além de se inscrever, ative o sininho de todas as notificações para que todas as vezes que lançarmos vídeos novos aqui no É do Jogo, você seja avisado e informado pela plataforma, pelo YouTube, de que temos algum vídeo novo aqui no canal, ou então entrarmos em live, qualquer outra coisa que tivermos aqui no É do Jogo. Mas bom, então vamos lá, falar a respeito do Dorival. Eu falei muita coisa já que eu tinha para poder falar no vídeo anterior que eu fiz, que vai estar no card aqui em cima, que eu achava sinceramente que o ciclo do Dorival, na verdade, bom, eu não falei isso no vídeo, mas é algo que eu sempre pensei. Eu acho que o ciclo do Dorival na seleção brasileira nunca tinha nem que ter começado, para ser bem sincero. Eu nunca achei o Dorival um técnico capaz de comandar uma equipe como a seleção brasileira, eu nunca achei ele um cara do calibre desse. E, assim, ele foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2022, ele foi campeão com o São Paulo da Copa do Brasil em 2024, e isso impulsionou muito a carreira do Dorival, mas eu nunca achei o Dorival um técnico de nível para comandar um time como o do Flamengo era em 2022, sendo bem sincero. Eu acho que ele tá num patamar um pouco abaixo. Eu acho o Dorival um bom técnico, mas não para um time de um patamar além, como era aquele Flamengo de 22, ou então como foi o Botafogo do ano passado. Eu não acho que o Dorival seja um técnico para esse tipo de time. Eu acho que o Dorival é um técnico para o Flamengo de antes, o Flamengo até 2018 ali mais ou menos. Eu acho que o Dorival combinava muito com isso. E assim como combinou muito também com o São Paulo, que é um time que tem uma certa pressão, existe sim algo que esse time briga para fazer, mas hoje, se você levar em consideração o nível do elenco e o investimento feito, a pressão que você tem quando você leva um time como o Flamengo de 2022, ou então o Flamengo hoje de 25, ou o Botafogo do ano passado, é outro nível, porque o investimento feito precisa ser colocado no mesmo patamar das vitórias, porque se isso não acontecer, a torcida começa a reclamar, vai começar também a ter reclamações na mídia, e isso não é hoje para mim o Dorival, que a seleção brasileira também tem um nível de pressão desse tamanho, porque, bom, primeiro porque tem muitos torcedores Brasil afora que ainda acompanham a seleção brasileira com fervor, né, com vontade de torcer para a seleção brasileira. Hoje esse já não é meu caso, para ser bem sincero. Eu acho que o Dorival se colocou numa posição muito... Assim, eu entendo, todos os técnicos do Brasil, né, o Renato Gaúcho falava muito isso, o Tite também sempre falou, principalmente quando ele saiu do Corinthians ali em 2013. Os técnicos brasileiros têm sim a seleção brasileira como um grande objetivo de carreira. Eu não sei se esse é, por exemplo, o objetivo do Felipe Luiz, atualmente técnico do Flamengo, porque ele, como é um treinador com um currículo, apesar de, como treinador, tem um currículo muito pequeno, mas ele é um jogador, uma pessoa com cabeça europeia de tantos anos que ele passou no futebol europeu. Então ele pensa de uma forma diferente. Eu acho que a cabeça do Felipe Luiz é depois que sair do Flamengo ir para um time europeu, um time, não sei, de ponta, mas começar a sua carreira fora do Brasil, no exterior, como um técnico de clube, não um técnico de seleção, porque existe uma grande diferença. E o Dorival nunca foi capaz de lidar com essa grande diferença de ser um técnico de seleção para ser um técnico de clube. Você vai ter muito pouco tempo, né, com os seus jogadores, você vai ter um limite maior para o que você pode fazer, porque apesar de você ter peças à sua disposição que são, acho que, entre as melhores do mundo, para ser sincero, muita gente critica muito os jogadores pela seleção brasileira, mas eu não vejo razão para criticar o jogador, eu vejo razão para criticar a qualidade do futebol apresentado por essa equipe, porque os jogadores que tem, o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo e prova isso há milhões de anos, o que ele fez na campanha do Liverpool na Champions League diante do Paris Saint-Germain foi um bagulho de maluco, cara. O Alisson pegou
tudo. Eu hoje não acho que o Marquinhos talvez seja capaz de ser titular da seleção, mas ele ainda é um bom jogador de futebol. Eu acho que tem pessoas que estão um patamar um pouquinho acima do Marquinhos hoje, mas ele ainda é um grande zagueiro. O Gabriel Magalhães faz uma temporada muito, muito boa no Arsenal. Você tem grandes jogadores, não preciso nem falar nada sobre o Vinícius Júnior, que é o atual melhor do mundo pela FIFA, o Rodrigo também, campeão da Champions 2 vezes já com o Real Madrid, grande jogador. O Rafinha tá fazendo uma temporada de um nível estratosférico. A temporada do Rafinha é algo absurdo pro patamar do jogador que o Rafinha era há um tempo atrás. Então, qualidade de jogadores existe na seleção brasileira, isso é inegável. Agora, a questão é, você quando tem um técnico que não é capaz de montar a equipe num tiro curto, como é um treino de seleção, como é uma equipe de seleção, você tem algumas paradas diferentes assim a se pensar, porque eu acho que, aí entrando já um pouco na questão do Jorge Jesus, eu acho que isso é o que o Jorge Jesus consegue fazer. Porque na primeira partida do Flamengo, no Maracanã, principalmente, na primeira partida do Flamengo com o Jorge Jesus, foi uma partida na Copa do Brasil, onde ele empatou com o Atlético Paranaense. E na primeira partida que ele fez no Maracanã, o Flamengo atuou muito bem. E ele havia ficado um grande período de tempo treinando aquela equipe, né? Porque havia tido a parada para a Copa América. E o Jorge Jesus estava treinando o time do Flamengo durante muito tempo. E a primeira partida foi o Flamengo ganhando de 6-1 do Goiás dentro do Maracanã. Foi uma vitória para os rubro-negros que estavam acompanhando, começaram a ver ali que tinha alguma coisa diferente naquele time. Foi aquele momento onde os torcedores começaram a pensar, ok, esse cara não é um cara normal, esse time não vai jogar de uma maneira como a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro. E o estilo de jogo do Jorge Jesus é muito aquilo que o estilo de jogo do torcedor brasileiro quer ver com a seleção. Um estilo de jogo ofensivo, que vai sim priorizar a posse de bola, mas vai ser muito rápido e com muita objetividade. O jogo de transição do Jorge Jesus é muito bom, embora ele também seja um técnico que gosta muito de ter a bola. O Flamengo era um dos líderes de posse de bola no Campeonato Brasileiro de 2019, sempre, também é uma tendência do Flamengo, na verdade, ser um dos times que mais mantém a bola. E o Flamengo era um desses e tinha, ao mesmo tempo que jogadas de contra-ataque muito rápido, porque tinha jogadores de excelente qualidade, como o Bruno Henrique, em 2019, com uma velocidade acima da média, o Arrascaeta vivendo talvez um dos melhores anos de sua carreira, assim como o Gabigol, que viveu provavelmente o melhor ano de sua carreira. Você tinha jogadas de velocidade e ao mesmo tempo que você tinha construções de jogadas de forma coletiva. Você tem, por exemplo, um gol, que é o gol do Gabigol diante do Palmeiras, no Allianz Parque, que a bola passa por quase todos os jogadores, eu não lembro se passa por todos, mas passa por quase todos os jogadores do Flamengo antes da bola chegar ao Gabriel. É uma jogada trabalhada, o Flamengo fica praticamente 1 minuto tocando bola até que encontra o espaço do Arrascaeta lançar o Gabigol, e o Gabigol faz o gol e, bom, o Flamengo ganhou aquele jogo dentro do Allianz Parque, e foi o jogo que inclusive causou a demissão do Mano Menezes do Palmeiras naquele ano. Eu acho sinceramente que o Jorge Jesus, sendo o principal candidato, e essa informação obviamente não é minha, essa informação foi trazida em primeira mão pelo Pedro Ivo Almeida, que é um dos jornalistas da ESPN. Para mim hoje, inclusive, ele depois que saiu a debandada, né, da ESPN, né, Rafael Oliveira, saiu Mauro César, saiu Paulo Andrade, saiu os narradores, né, o Everaldo Marques também, saiu um monte de gente da ESPN, e de todos que ficaram, principalmente daqueles que falam sobre futebol hoje, né, eu acho o Pedro Ivo um dos melhores que tem. E ele tem fontes dentro da CBF, então ele tem alguns contatos que eu sinceramente acredito na informação do Pedro. A minha questão volta a ser aquilo que a gente falou também no vídeo passado sobre como é que vai ser a relação com o Neymar. Eu particularmente acho que a seleção brasileira não pode ser subserviente ao jogador que o Neymar é. Porque se for isso, cara, a seleção brasileira que tem as 5 estrelas, não é o Neymar. O Neymar é apenas um grande jogador de futebol em sua história que é apenas mais um. O Neymar não é o que foi o Pelé para a seleção, o Neymar não é o que foi o Ronaldo para a seleção, até porque o Neymar não ganhou aquilo que esses caras ganharam. Não sei se nem se vai chegar perto. 2026 é a última chance, não sei nem se ele vai ser convocado, inclusive, porque com o número de lesões que ele tem desde 2023 até aqui, eu não sei nem se ele vai estar na Copa do Mundo naquele ano. Então eu não acredito que o Neymar hoje seja capaz de ser o cara, o diferencial da seleção. Até cheguei a mencionar. Eu acho que o Neymar pode sim ser muito útil estando dentro do grupo como uma função de liderança. Eu acho que isso ele pode fazer um papel muito importante. Mas o Jorge Jesus, ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente e ele sabe lidar muito com estrelas. Ele lidou com estrelas do Benfica, ele lidou com estrelas no Flamengo. É um cara com um pensamento muito diferente por ser do futebol europeu. Não é a mesma coisa que a gente tem no Brasil. Então,
ele tem a mentalidade de uma forma europeia de se pensar, no sentido de que o importante é o coletivo. O Brasil tem muito aquela questão do individual, do talento do jogador, o que é muito importante, obviamente, inclusive faz muita falta em determinados momentos de jogos assistir a esse talento brilhando em campo na seleção, e que hoje vê muito raramente, até porque o talento individual ele pode muito ser potencializado com um jogo coletivo de qualidade, porque quando você tem o jogo coletivo da equipe, o jogador talentoso ele é capaz de fazer uma parada que os outros jogadores não estão esperando, os jogadores do adversário não estão esperando, porque quando você tem um jogo coletivo de qualidade, você pensa, bom, o time pode fazer isso, isso e isso de escolhas, para poder fazer o jogo funcionar de uma forma muito bem, de maneira coletiva, o cara que é talentoso, como é o caso do Neymar, como é o caso do Vinícius, como é o caso do Rodrigo, que fazer uma jogada diferenciada, isso vai matar qualquer adversário, e isso é algo que o Jorge Jesus pode potencializar demais na seleção brasileira, porque ele é um cara que já se mostrou muito capaz de montar equipes para jogar de forma coletiva, de jogar de forma com posse de bola, de jogar em transição. Existem várias formas de se pensar futebol e o Jorge Jesus ele entende muito, muito disso. Foi campeão de tudo praticamente com o Benfica que ele podia, menos Champions League, porque a maldição do Benfica ainda existe até hoje. Foi campeão do Flamengo também com praticamente tudo. A única coisa que ele não ganhou no Flamengo foi a Copa do Brasil e a única coisa que ele não ganhou do Flamengo foi a Copa do Brasil, o Mundial de Clubes, enfim. É um cara que já se provou, conhece os jogadores brasileiros, conhece o futebol brasileiro e entende muito, muito de futebol. Eu acho que a escolha do Jorge Jesus hoje é sim a melhor. Se alguém vier falar de Ancelotti, gente, vamos falar sobre a realidade. O Ancelotti hoje está no principal clube de futebol do mundo. Ele não vai largar um time como o Real Madrid para treinar uma seleção que hoje, no meio de futebol, as seleções são vistas como secundárias. As pessoas ligam muito mais para os seus clubes do que para as suas seleções. Existe uma ligação muito mais afetiva, né, de povos como o argentino com a sua seleção? Claro que existe, mas eu acho que o torcedor em geral tem um apego muito maior com o seu clube do que com a sua seleção, e os principais jogadores estão em clubes e espalhados, né? São os clubes como Real Madrid, como Barcelona, como Bayern de Munique, são seleções transnacionais que têm jogadores de diversas nacionalidades que são de altíssimo nível, melhores inclusive do que qualquer seleção que você colocar para enfrentá-los. Então, eu acho, sinceramente, que a escolha do Jorge Jesus é sim uma escolha acertada, no caso, porque o Ancelotti não vai vir, o Pep Guardiola também não vai vir. Eu acho que o Jorge Jesus a escolha correta e eu acho a demissão do Dorival, como eu já mencionei, talvez não devesse nem ter vindo para a seleção brasileira. Ano passado, no mesmo período, dava para poder ter feito a mesma coisa, talvez com o próprio Jorge Jesus, porque o contrato dele estava se acabando no Al Hilal em 2024 e ele renovou até o meio desse ano. Então vamos ver como é que vai ser essa questão contratual, vamos ver se ele vai chegar antes do Super Mundial, que foi uma condição que ele teria colocado para a CBF, que se for depois do Mundial de Clubes ele aceita na hora o convite. Mas agora é esperar para ver. Vamos ver também o que vai acontecer nas datas FIFA agora de junho, que vai ser pré-mundial de clubes. Se o Jorge Jesus aceitar o convite para depois do Mundial, quem que vai comandar a equipe? Vai ser novamente o Ramon Menezes, depois da trágica campanha que ele fez com a seleção brasileira nas eliminatórias antes da chegada do Fernando Diniz? Não sabemos quem vai ser essa pessoa. A única coisa que eu sei tem muita gente falando que, inclusive, tem um vídeo rolando aí no jornalista na internet, que, isso é um bom sinal, porque o Brasil nunca ganha a Copa quando tá jogando bem, quando tá com tudo em alta, tem que estar uma droga, tem que estar tudo, o mundo se acabando, só assim que funciona a seleção brasileira, só assim que a seleção brasileira ganha a Copa, foi assim em 94, foi assim em 2002, foi assim em 70. Gente, isso é uma piada quando você compara o futebol de atualmente com o futebol antigo, porque hoje o planejamento é algo muito fundamental em qualquer equipe de futebol. E eu acho que esse mínimo de planejamento é o que está faltando para a seleção brasileira. Não existe plano, existe tentativa e erro. Tentamos o técnico que era o técnico do momento com o Diniz, não deu certo. Tentamos o técnico que era o técnico do momento com o Dorival, não deu certo. Muita gente falava, vamos tentar o novo técnico do momento pegar o Felipe Luiz, não sei se daria certo. A única forma de saber seria se ele chegasse lá, mas não vai acontecer aparentemente. Até porque uma informação, inclusive, do Mauro César, de que o Felipe deu a sua palavra ao Flamengo que não sairia do Flamengo nesse momento. E agora, ir atrás de um técnico que já está aprovado como um grande treinador no futebol, esse talvez seja o primeiro passo de um plano. Eu não sei se o Jorge Jesus ficaria para depois de 26, caso ele não vencesse a Copa.
teria que ver como o time vai jogar. Eu acho que ele deveria sim ter essa chance para poder ter realmente um ciclo completo, mas vamos ver. A questão toda agora é: a seleção brasileira hoje não tem o técnico e, assim como milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, o brasileiro agora está esperando a chegada de Jesus para poder alguém salvá-lo. O que você acha? Você acha que deve ser sim o Jorge Jesus o candidato? Você tem outro nome que você acredita que deva ser o favorito? Você tem alguém que você acha que mereça mais a vaga do que o Jorge Jesus? Você acha que o Jorge Jesus e o Neymar vão ter algum problema caso essa chegada do treinador português aconteça na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Isso tudo é muito importante. O comentário, a inscrição, o like, é tudo fundamental aqui pro meu canal, porque os comentários aumentam o engajamento no vídeo, a inscrição indica o canal para mais pessoas e o like no vídeo indica esse vídeo para mais gente. Então, por favor, peço, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante. Eu vou deixar agora um vídeo aqui neste canto para você assistir, também vai ter um vídeo no comentário fixado. E, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.